Diante disso, um grupo de parlamentares de oposição ao governo Lula assinou um pacote de pedidos de informação para pressionar o Planalto a acabar com a sonegação de dados envolvendo as atividades da primeira Janja, da primeira dama Janja. A Janja continua tendo dado escondido. E diante disso, dado informação, o Globo pediu, não sonegaram. O alemão com essa risada vão achar que é piada, mas não é, é verdade. É verdade. Diante disso, um grupo de parlamentares de oposição ao governo Lula assinou um pacote de pedidos de informação para pressionar o Planalto a acabar com a sonegação de dados envolvendo as atividades da primeira Janja, da primeira dama Janja. Numa ação conjunta, os deputados querem saber sobre a sua real condição funcional, todos os gastos com passagens e diárias no exterior, as razões para o sigilo sobre esses gastos e da sua agenda, bem como suspeitas de violações éticas, inclusive na representação do Brasil no exterior, o que não é possível pela nossa legislação. E ela sempre vai representando o presidente Lula. Na falta do presidente, o correto é que o vice faça esse papel. Então existe alguma violação aí. Inclusive, o Ministério Público Federal já abriu um inquérito para investigar irregularidades na presidência da República diante da falta de transparência do governo Lula nas questões de Janja. Os pedidos de informação são endereçados a 5 ministros: Rui Costa, da Casa Civil, Vinícius Carvalho, quase falei coisa errada, Controladoria Geral da União, Mauro Vieira, Relações Exteriores, Fernando Haddad, cacique da Tributano e ministro da Fazenda, e Simone Tebet, que é do Planejamento e Orçamento. O gancho está na mesa. Olha... Óleo para quê? Gostaria de começar, mas antes... Você deu óleo de peixe pro Arthur. Dei, porque ele o tinha óleo ganhado... tá ali, ó, é o ômega 3, esse é o óleo. E eu fui... E a vitamina D. Eu quis ser, amiguinha. Muito bem, ter muito empatia bem. É isso com aí. o coleguinha. É isso aí, não é repartindo pão, repartindo a pílula. Exatamente. Estamos repartindo as pílulas hoje. Mas antes, Pavinato, queria te dizer que eu adoro quando você me interrompe. Todos aqui da mesa estão autorizados a me interromper. A gente está aqui num bate-papo, num debate. E uma mulher, qualquer mulher que se coloque como comentarista política tem que estar preparada e disposta ao debate. Então eu estou preparadíssima para ganhar de todos aqui nos argumentos. Nossa Senhora. E tem um povo que fala da USAID. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente dá notícia aqui quando a notícia sai. Então a gente já falou da USAID, tem que ver o Faroeste todo dia. Pode, né? Quando tiver desdobramentos... Agora é Janjona. Janja. Então, essa questão da Janja é muito séria e acho importante essa iniciativa de alguns deputados, porque nós temos algumas questões aí além dos gastos e com viagens, passagens aéreas, etc., que já é muito importante, precisamos ter transparência. Mas fora isso, existem cargos no governo federal que devem obediência, só devem receber ordens do presidente da República. E ao que tudo indica, estão recebendo ordens da dona Janja. Então é muito importante que seja esclarecido mesmo qual é o papel dela, que ela não tem papel no governo federal. Então o que é que está acontecendo e como que funciona isso dela estar representando o Brasil nos eventos oficiais da nação. Além dos gastos e dessa questão, a falta de decoro da primeira-dama nesses eventos em que ela está, teoricamente, representando o Brasil. Teve um episódio muito falado do Elon Musk, que ela mandou ele, usou a expressão fuck you com ele, num evento oficial,
E neste mesmo evento... Que é tomar no copo, né? Exato. Tomar no copo. E neste mesmo evento, ela foi extremamente deselegante. Deselegante seria eu, ela foi grossa. É redundância, isso é pleonasmo. Ela foi grossa com uma pessoa que estava, uma senhora que estava na plateia, que fez uma pergunta se referindo ao evento como Janja Palusa. E ela, então, não gostou e foi um climão. Então, ela tem sido a questão da falta de ética, a questão dela representar o Brasil, a questão dela dar ordens a pessoas do governo que deveriam obedecer apenas ao presidente e a questão dos seus gastos. Nós estamos querendo saber. Porque se a gente for pensar, né, lembra que o Toffoli falou que eles tinham representatividade, ele fez uma soma muito louca de matemática. Aí você imagina que o STF, tipo Toffoli, esses ministros assim que não sabem nem matemática, que se dirá direito, venham falar assim, mas ela tem a representatividade do marido. Aí daqui a pouco eles estão mandando as esposas, os ministros do STF, né? Você pode me representar na audiência que eu vou para Mykonos? Você pode me representar num julgamento? Como é que fica? Não pode. A esposa de quem tem o cargo não tem o cargo e não pode exercer funções do cargo. Não é? Imagina se o Luiz Arthur Nogueira resolve mandar a esposa dele aqui para fazer o comentário político. É a mesma Talvez coisa. seja melhor. Certamente. Certamente. Boa ideia. Ô, Bibi, a nossa oposição deveria ser apelidada de Rubinho Barrichello. Porque levou 2 anos para descobrir que a Janja gasta. Agora é que vai pedir as informações. Faz 2 anos que ela está gastando dinheiro público sem transparência nenhuma, né? Então a oposição podia acordar mais cedo, né? Mas enfim, antes tarde do que mais tarde, já diria o outro, né? Agora, Bibi, dia 26 de julho de 2024, para mim essa data é emblemática. Abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. Sim, é verdade. Lá estava quem representando o Brasil? Paris GTM, mas eu gosto muito mais do lema, a cafona. Ao lado da Brigitte. Né? Da Brigitão. A Brigitão Macron, né? A Janja foi representar o Brasil, assim, na minha opinião, de forma ilegal, gastando dinheiro público de forma ilegal, com nenhuma transparência, sendo que, era para o Lula ter ido. Não foi? 2, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Não foi? 3, ministro das Relações Exteriores. Não foi? 4, ministro dos Esportes. Afinal de contas, são Jogos Olímpicos. Não, foi a Janja que não tem cargo nenhum. Eu bato na tecla. Ou o Lula dá um ministério para ela e resolve o problema, que ninguém vai reclamar mais, ela vai ser dona de um ministério, ou isso vai continuar gerando polêmicas no governo. Não basta, professor Sônia, ela ser dona do coração? Renato, não é uma questão. Eu sempre me refiro, quando se trata de ações de autoridades ou para organizar uma sociedade, eu não sei se foi o Madison que falou, mas um dos federalistas ele disse, se o mundo fosse feito de anjos, nós não precisaríamos das leis. Por qual razão nós precisamos de uma ordenação? Exatamente porque você pode correr o risco de ter alguém que não tem os princípios e os valores adequados para uma determinada função ou para uma determinada ação na sociedade. Por isso que a gente precisa organizar. Aí vem a questão. Veja, qual é o papel da primeira-dama? Isso está implícito que ela deve acompanhar o marido? Ótimo, mas para que e com qual autoridade? Esse é o problema. Qual é a autoridade que ela tem? Pelo princípio do Estado Democrático de Direito, para todos os cidadãos, tem que dizer aquilo que ele é proibido fazer. Razão que você sempre se refere. Precisa ter uma lei anterior que o defina um crime. Ora, aquilo que não está explícito pode fazer qualquer coisa, mas para as autoridades e para o governo tem que dizer aquilo que ele pode fazer e não aquilo que ele não pode. Ou seja, tudo aquilo que diz que que está fora do que ele pode fazer é ilegal. Razão pela qual precisa estar definido. A pergunta que se faz é, por qual razão veio a necessidade dessa normatividade, essa legislação que estão querendo criar para definir? Eles só querem informações, né? Estão pedindo informações. Mas e depois, como disse o Arthur, depois Rubinho Barrichello, depois que o Ministério Público... Mas aí é que está o detalhe. Eu acho que deveria ter mesmo, para regular, afinal de contas, porque a gente não pode partir do princípio de que pelo fato de uma pessoa estar ocupando determinada... A gente vai contar com a bondade ou com a inteligência dela. De repente a pessoa pode contar com a bondade, com a inteligência dela. A gente pode correr o risco de não juntar as duas coisas, ser uma pessoa com pouca inteligência e com uma bondade. E aí você vai e vê todo o resultado que nós temos. E aí fica a situação, e eu encerro nesse momento. Qual é a grande questão?
Dizer que ela representa porque dentro de casa ela pode falar isso, mas as ações dela não são mais ações privadas. Uma determinação ou algo que ela faça reflete na sociedade como um todo. Ora, então, mas ela tem o coração do Lula. Exemplo que eu já encerro aqui. Quando alguém me pergunta, Suano, fora desse palco, qual é a tua opinião sobre isso? Eu digo, se você quiser saber qual é a minha opinião, pergunta para minha esposa. É simples. Pode ser isso na realidade, só tem um detalhe. Ela está falando para toda a sociedade. Ela está agindo com o dinheiro da sociedade, tomando decisões que refletem na sociedade, sem ter nenhum cargo e partindo do pressuposto que ela é uma pessoa boa e inteligente. O que você não deve levar isso em perspectiva. O que deve ser feito é regular as ações dos governantes. É aí que está a essência da democracia. Bom, como diz Augusto Nunes, se ela quer ser tratada como uma intelectual, ela tem que deixar de ser analfabeta. Né? É o primeiro ponto. É um post muito bom do Augusto Nunes nesse sentido. Agora, Marcelo Bello, como poderia existir alguma porta fechada para a Janja se ela é dona de uma chave que ninguém mais tem? É a chave do coração, né? Do coração. A chave do coração. Geralmente nas cidades do faroeste, essa chave do coração, a gente acha essas chaves nos locais mais sombrios, né? E na realidade é o seguinte, desde a primeira dama do Brasil, que iniciou o processo de atividades sociais, isso virou uma formalidade, virou, na verdade, por bom senso, sem estar escrito em lugar nenhum, que as primeiras damas deveriam se preocupar com o social. E dessa forma, promoverem ações sociais. Agora, o que está no rito? O rito diz o seguinte, a primeira-dama tem que ser cerimonialista, ela tem que estar acompanhando o seu marido. No caso da professora Rosângela, que professora é petista, ela é socióloga, petista de carteirinha, né? Então, ou seja, que já circulava nas altas rodas de Brasília antes de se casar com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive ficou noiva do Lula na cadeia, enquanto o Lula estava na cadeia. É uma história de amor que poderia dar um livro, assim, uma história maravilhosa. A Folha está fazendo um podcast, não seja por isso, daqui a pouco virá livro. Pois é, e aí é o seguinte, né, o que nós temos hoje? Nós estamos percebendo o quê? Uma preparação de uma plataforma política. Estão preparando a Janja para lançamento político. Agora, será que para qual cargo? Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.